Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, a criadora do canal Crimes Franceses. Se você já conhece meu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença por aqui. E se você está chegando novo, seja muito bem-vindo e fica já sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo, pra gente discutir e pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Não importa se você mora nos Estados Unidos, na Noruega, na Finlândia, a criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo. E cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje é um caso que vocês me pediram muito nos comentários, é um caso que aconteceu esse ano, ainda estamos esperando o julgamento, é o caso da menina Lola, que aconteceu aqui em Paris. A nossa história começa no dia 14 de outubro de 2022, na cidade de Paris. A Lola, de 12 anos, ela não voltou para casa da escola. Ela sempre voltava umas 15h15, 15h30 no máximo ela já estava em casa. E nesse 14 de outubro, nada da Lola. Os pais, eles sabiam que alguma coisa estava errada, porque se a filha atrasasse alguma coisa, eles saberiam. Ela não faria uma coisa dessa. Todos os dias ela tinha, assim, o horário certinho de chegar em casa. Isso não aconteceu. Rapidamente, umas 15h30, o pai já saiu da casa dele ali e foi procurar a filha dele. Foi na escola, foi ali nas ruas do bairro, perguntou nas mercearias, nos barzinhos, se alguém tinha visto a filha dele, que todo mundo conhecia ali no bairro, a Lola, e perguntando da Lola onde ela tá, ninguém tinha visto a menina. Nessa hora, um pai que estava com pressentimento ruim, a mãe também que tinha certeza que não era um comportamento da menina, eles foram direto falar com a polícia. Antes de chegar e entrar em contato com a polícia, esse pai, que era síndico do prédio onde eles moravam ali, a Lola e a família dela, ele decidiu levar para a polícia umas imagens das câmeras de entrada e saída do prédio. Ele tinha certeza que a Lola tinha entrado no prédio nesse dia 14 de outubro, às 15h17, com uma moça que estava do lado dela e parecia que estava empurrando ela. E depois disso, não tinha mais nenhuma imagem da Lola, ela não saiu. Só tinha imagem dessa mulher desconhecida saindo do prédio 1h30 depois, com várias bolsas. Então, ele já chegou na polícia falando, minha filha sumiu, eu tenho imagens dela aqui na entrada do prédio, mas depois sumiu e eu não sei mais o que aconteceu. Mas eu vi que ela chegou com essa mulher aqui e eu não sei quem é essa pessoa. Para ver se a polícia tinha algum registro dessa mulher, se ela era conhecida ali dos registros da polícia. Os policiais, eles foram muito reativos nesse caso. Como a menina tinha apenas 12 anos, ela era uma menor de idade, rapidinho a polícia levou isso muito a sério, falou que era assim, ou um sequestro ou um desaparecimento muito inquietante. Rápido, eles olharam todas as imagens do prédio que o pai da Lola lhe tinha fornecido para a polícia e ficou claro que era muito estranho essa moça que entrou com a Lola no prédio às 15h17. Ela saiu 1h depois, 1h30 depois, ela estava com outra roupa, totalmente diferente, e tinha um baú e 2 malas de rodinha. Ela estava indo viajar, o que ela estava indo fazer com essas coisas? Então a polícia queria saber quem era essa pessoa, só que por enquanto ninguém conhecia essa mulher. Às 23 horas desse dia 14 de outubro, um morador de rua, ele estava ali tentando achar um local para ele dormir, descansar, tentando achar alguma comida em algum lugar, fuçando as coisas. Ele encontrou 3 malas. Aí ele falou, vou abrir para ver o que tem aqui, né? Vai que tem alguma coisa interessante. Quando ele abriu, ele viu que parecia que tinha sangue, lençol. Ele ficou com medo e como ele estava vendo muita polícia por ali, ele rapidinho chamou a polícia. A polícia, já sabendo o desaparecimento da Lola, lacraram esse local aí. Quando a polícia começou a olhar as malas, eles não falaram logo de cara que era a Lola, mas depois que eles descobriram que era o corpo desmembrado de uma menina loira, eles não tinham mais como negar. Infelizmente, a Lola tinha sido encontrada sem vida por esse morador de rua. Mas quem que faria uma coisa dessa com essa criança? A polícia viu assim de imediato, sem fazer muito exame, que a Lola tinha sofrido muita violência, ela tinha sido muito agredida. Quem queria fazer uma coisa dessa com ela? Por que tanto ódio? Quem era essa mulher desconhecida que até então ninguém sabia dessa mulher? A polícia começou então a falar com várias pessoas do bairro, quem tinha passado pela rua, quem tinha visto alguma coisa. Teve um cara que ele foi dar um depoimento para a polícia dizendo,
Hoje, mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu passei nessa rua, tinha uma mulher aqui, que ela tava com um baúzão, 2 malas, e ela me pediu carona. Aí eu perguntei por quê, ela falou que ela tinha órgãos pra levar em algum lugar. Eu fiquei com medo, achei a história estranha e não ajudei, não dei carona. Mas eu estacionei meu carro um pouquinho atrás e fiquei olhando o que ela tava fazendo, que parecia que ela tava meio perturbada, tava falando sozinha. Eu achei estranho, não achei uma coisa muito normal não, então eu fiquei olhando pra ver o que ia acontecer. Ele contou para a polícia que chegou um outro carro, pegou essa mulher e levou ela para algum lugar. Como ele já estava cabreiro, ele decidiu anotar o número da placa desse carro. Olha que esperto. E ele deu isso para a polícia. O carro era de um cara chamado Rashid N. E ele disse para a polícia que sim, é óbvio que ele foi chamado, né, gente? Todo mundo queria saber quem que era esse dono do carro, quem que pegou essa mulher, se ele conhecia essa mulher. E ele disse que ele conhecia essa mulher, o nome dela era Dabia B, uma moça de 24 anos, ex-ficante dele, e que nesse dia ela telefonou para ele dizendo: estou precisando de ajuda, vem aqui me pegar em tal lugar, tenho umas malas para levar com você e a gente tem que desovar essas malas aqui. Ele, sem perguntar muita coisa, falou: pô, vou ajudar ela, né? A gente já se deu tão bem no passado, tal. A Dabia B, ela era super assim, bonita, ela gostava de ostentar muito no TikTok, ela era muito, muito presente no TikTok, gostava de pagar de gatona, essas coisas todas. Na delegacia, ele confirmou para a polícia, o Rashid, que ele deu carona sim para Dabia nesse dia e ele levou ela para casa dele, simplesmente. Eles não sabiam o que fazer com as malas, então ele desceu ali na casa dele, lá estavam todas as malas. Ela pediu para tomar um banho, lavar todas as roupas dela, então usou a máquina ali da casa do Rashid, lavou todas as roupas dela, tomou um banhão, pegou até inclusive um agasalho dele. Depois disso, o tempo começou a passar, umas 22 horas. Ah, vamos sair para comer um lanche? Saíram, comeram um lanche, tal e coisa, voltaram para casa. Quase dando umas 23 horas, ela falou assim: me leva para casa. Ele falou: não, não vou levar você não, eu já trouxe você aqui em casa, eu não vou sair daqui de novo não, já tá tarde, não. Chamou um Uber pra ela, colocaram todas as 3 malas desse Uber. O Rashid, ele falou pro cara, o motorista do Uber: ó, não põe a mão nessas malas, deixa que ela pega, não se preocupa com isso. O motorista achou estranho, porque o motorista do Uber também foi dar lá o depoimento na polícia, e por isso que hoje esse Rashid, ele está sendo investigado, porque ele falou pro motorista: não põe as mãos nas malas. Será que ele sabia de alguma coisa? Ele sabia o que tinha dentro dessas malas? Esse motorista de Uber pegou, ele não sabia até então o que tinha na mala, foi levando a Dabia B em algum lugar. No meio dessa trajetória aí, ela deu um telefonema, xingou pra caramba uma pessoa, ela tava fora de si, a Dabia. Xingou, ela pediu ajuda, mas nada aconteceu. Depois que a polícia foi escutar todas essas informações telefônicas, eles viram que ela, a Dabia, ela conversou com a irmã e ela pedia pra irmã: vem me ajudar com as malas, eu vou chegar aí na sua casa e você me ajuda com umas malas. A irmã falou: não vou te ajudar com nada, porque essa irmã sabia que a Dabia não era flor que se cheire. Então ela falou: não vou te ajudar não, você faz suas tramóias aí, eu não quero nem saber o que tem nessas malas, não venha com essas malas aqui pra casa, eu não quero saber de você, não vem. Então discutiram muito forte, muito violento. Esse cara aí do Uber escutou e depois contou pra polícia. O Uber, ele deixou a Dabia num lugar que ela falou: ah, para o carro aí e me deixa. Ela tirou as 3 malas e jogou assim num lugar perto ali da casa da Lula e perto da casa da irmã da Dabia também, e foi o local onde o morador de rua encontrou as malas que tinham o corpo da Lola sem vida ali dentro. Ela simplesmente deixou as malas ali porque ela não sabia mais o que fazer, e próximo ao local onde tudo tinha acontecido. Simplesmente deixou ali. Nessa mesma noite ela ligou para um cara falando: ah, tô precisando de um lugar para dormir. Um cara foi pegar ela por ali e ela dormiu com esse cara, passou a noite com ele, deram risada, sabe, como se nada tivesse acontecido. Esse cara, não se tem o nome, mas ele foi chamado para investigação, para dar depoimento, e ele falou: ela ficou em casa, dormiu lá em casa e a gente agiu como se nada tivesse acontecido. Eu não imaginei que ela poderia ser capaz de fazer uma coisa dessa, e não parecia que ela tinha feito uma coisa horrível dessa antes, porque ela estava super bem, super tranquila e super normal. No dia 15 de outubro, no dia seguinte, a polícia encontrou a Dabia B. Ela foi para a delegacia, foi interrogada, e no interrogatório ela simplesmente foi fria, neutra, sem emoção. Ela contava tudo, mas como se ela estivesse falando: fui numa lanchonete e pedi um cafezinho. Ela contou para a polícia que ela achou a Lola na rua e começou a ameaçar a menina e levou a menina até o apartamento da irmã da Dabia. A irmã da Dabia morava no mesmo apartamento que a Lola e a família dela. Então é por isso que tinham sim as imagens da câmera de segurança, porque o pai da Lola, ele era o síndico do prédio. Ela entrou com essa menina na casa da irmã dela, ela pediu para a Lola tomar um banho.
ela violentou essa menina, ela, não contente, colocou fita adesiva no rosto inteirinho da Lolá. Foi nessa hora que a Lolá perdeu a vida, que ela, vendo todos os exames de pós-morte, ela morreu por asfixia. Foi nessa hora quando essa retardada dessa mulher colocou fita adesiva nela. Não contente, ela começou a dar vários golpes de faca, tesoura na menina. E muitas outras coisas que eu não vou ficar falando aqui porque já tá muito pesado. Essa menina, ela sofreu demais, foi um ato selvagem, covarde e, gente, não tinha motivo nenhum. Depois de todos os detalhes, a Dabiá, ela falava pra polícia totalmente fria. Eu fiz o que eu fiz e eu não senti nada. Quando eu era pequena, eu também fui violentada, então eu não senti nada. Pra mim, foi uma coisa que eu não senti. Aí passou um tempo, a polícia deixou ela de canto, começaram a falar com ela novamente, aí ela já tava uma outra pessoa. Falou, não, gente, parece que tá acontecendo uma coisa na minha cabeça, eu não sou capaz de tirar a vida de uma criança, não fui eu vi um fantasma na minha frente e eu briguei com o fantasma. Não tô sabendo se foi a menina não, mas eu não sou capaz de matar uma criança. Foi um fantasma que tinha na minha frente. A polícia viu que ela tava totalmente fora da realidade. Aí passou mais um tempinho, a polícia deixou a Dabiá de canto, foram falar com ela de novo e ela mudou. Falou, olha só, teve um dia que eu briguei com a mãe da Lolá, que a gente morava ali no mesmo predinho, que eu ficava de vez em quando na casa da minha irmã. Eu pedi para ter um bip para eu entrar no predinho e ela não me deu, porque eles eram ali o síndico, eu pedi, ela não quis me dar. Então eu fiquei com tanta raiva dessa mulher que toda vez que eu chegava ali no predinho, eu tinha que ligar pra minha irmã tinha que vir me abrir a porta, eu queria ter um bip, e ela não me deu o bip. Por eu não ter esse bip, um dia eu tava andando na rua, eu vi a Lolá, que é a cara da mãe dela, eu peguei essa menina porque eu queria matar a mãe dela, mas eu acabei matando ela. Foi uma coisa assim pra me vingar. Isso é motivo? Para tentar entender a cabeça desse monstro, né, a Dabiá, muitos psicólogos foram falar com ela enquanto ela já estava ali presa, porque ela já tinha confessado toda essa coisa horrível que ela tinha feito. Eles viram que ela chegou aqui na França, ela não conseguiu terminar o ensino médio, em 2019 ela tinha sim BO contra agressão, ela não sabia lidar com a frustração, toda vez que tinha um não, ela não sabia o que fazer, ela explodia, ela batia em todo mundo. Uma coisa que deixou todo mundo aqui na França chocado, essa mulher, ela era da Argélia e ela estava ilegal aqui no continente francês. Não era para essa mulher estar aqui. Por que ela estava? Por que não expulsaram ela daqui? Não era para esse crime ter acontecido se as autoridades fossem um pouco menos negligentes. Ela começou a ficar muito perturbada depois que ela perdeu o pai e logo depois a mãe. A mãe dela morreu em 2020, vítima de câncer. E ela não conseguia passar por cima disso. Ela não conseguiu lidar com o luto, com a perda. Depois que isso aconteceu, ela começou a falar sozinha, ela começou a ficar agressiva, começou a ficar muito estranha, fora da realidade. Todo mundo que ficava perto dela e foi dar depoimento pra polícia falava que era estranho. Às vezes ela fazia umas coisas que não dava pra entender, falava umas coisas que não tinha nada a ver. Eu falei aqui que as autoridades são negligentes? Falei. Só pra vocês terem um exemplo, ela foi parada no dia 21 de agosto e eles viram que ela estava sem documentação, que ela não poderia estar aqui no território francês. Eles falaram, tudo bem, você tem 30 dias, ou você legaliza a sua situação, ou você volta pro seu país. Ela não fez nada, ela ficou escondida, né, tentou se livrar, né, esquivar tudo quanto é controle de polícia e ela não foi pega. Então, mais uma vez, repito, as autoridades foram negligentes, porque uma pessoa que está ilegal no país, ela deve ser deportada, principalmente se ela já teve aí, ó, BO contra agressão, ela não era uma pessoa boa, não era alguém para se estar aqui, ela não estava agregando nada para o país. Muitos exames estão sendo feitos na Dabiá para saber se no momento do crime ela estava ou não com a saúde mental dela bem, se ela estava perturbada, se ela estava em algum episódio aí que talvez ela não vai responder pelo crime ou vai responder, mas vai para um hospital psiquiátrico. Todo o exame está sendo feito, a gente não tem uma resposta porque foi um crime que aconteceu super recente, então todo mundo está fazendo várias coisas, análises com a Dabiá para tentar entender o que aconteceu. Ela estava ou não consciente dos atos dela. Atualmente a Dabiá tá presa e eu escutei falar na televisão que muitas vezes quando ela vê reportagens sobre ela, parece que ela fica assim orgulhosa, sabe? Nossa, ó, estão falando de mim na televisão. Ela tá esperando o julgamento, eu tenho certeza que para a sociedade ela não volta, ou ela vai ficar no hospital psiquiátrico, ou ela vai sim responder por esse crime horrível que ela fez. Ela vai responder pelo assassinato, pela violência e por ato de tortura uma menina de 12 anos de idade.
Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente ficar em alerta, minha gente. Essa mulher, ela estava no lugar onde ela não deveria estar. Como que ela não foi expulsa desse país? Como que ela continuou vivendo e vivendo aqui na França? Ela era uma pessoa pública, vamos dizer assim, porque ela estava no TikTok o tempo inteiro, fazendo vídeo, ostentando. Como que não pegaram ela? Como que não levaram ela embora? Não tem nem que falar dos pais da Lola, porque eles estavam presentes. Ela tinha a rotina dela de ir e voltar para a escola era pertinho. Sabe, o que eu fico assim penalizada é saber que muitas vezes a França abraça muito estrangeiro que não deveria. Eu sou estrangeira na França, mas a gente trabalha, a gente fala francês, a gente tenta se integrar na cultura deles. Só que muita gente chega aqui e não se integra e fica aqui só cuspindo no prato que comeu. É muito triste ver essas coisas por aqui. A gente está esperando um julgamento, logo que tiver alguma atualização do caso eu trago aqui para vocês. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui. E até o próximo caso.